Olá pessoal, uma boa tarde, bem-vindo ao canal Tesouro Oculto. Bom, eu queria fazer um breve comentário sobre dois últimos vídeos que eu fiz e coloquei no Facebook e no canal Tesouro Oculto. Bom, um deles eu falava sobre o Evangelho, o poder de transformação, sobre o Evangelho. O Evangelho em si se resume aos evangelhos escritos por Marcos, Lucas, Mateus e João, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João. São os quatro evangelhos. É tanto que existem igrejas que consideram a igreja do evangelho quadrangular. São os quatro evangelhos. E o que é os quatro evangelhos? Os quatro evangelhos são aqueles que contam a história de Jesus, desde o seu nascimento, o seu sofrimento e a sua morte na cruz para remissão e perdão dos nossos pecados. Bom, outro assunto é o vídeo último que eu fiz também, eu comentei sobre a pedra. Nossa, teve uma enorme visualização. E também eu fiz um pequeno comentário sobre pessoas que leem a Bíblia, né? E tem muita gente que lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e leem por várias vezes. E Jesus disse, isso também eu não expliquei muito bem, talvez não ficou muito claro. E eu disse sobre isso, mas sobre também as pessoas examinarem as escrituras, porque nelas conduzem à vida eterna e elas que testificam de Cristo. Porque ler é diferente de examinar. Tem pessoas que lê, mas não entendem e nem procuram ouvir alguém que entenda as escrituras. E por isso é o que eu quero falar hoje sobre este vídeo. Eu disse que diria e que falaria sobre corrupção espiritual. O que é corrupção espiritual? É um desvio de finalidade, um desvio de conduta. Nós temos a Bíblia como regra, né, de fé e conduta, né? A Bíblia como uma regra de fé e de conduta, a qual nos conduz e nos rege, nos administra a nossa fé. Você precisa e nós precisamos acreditar na Bíblia. Existem muitos que dizem, mas a Bíblia não foi feita por mão humana. Eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. Mas eu sempre digo, se a gente dissesse para você que a Bíblia foi feita por um cachorro, por um animal, aí é que você não acreditaria mesmo. A Bíblia foi escrita por homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Tem muita diferença. Então, ou seja, é preciso se acreditar na Bíblia. Se você não acredita, é uma perda de tempo. Você talvez está ouvindo. Outra coisa, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes não vem apenas porque você lê. Você pode ler, reler e a fé não chega ao seu coração. Mas quando você lê ou que você vai numa igreja e ouve a palavra de Deus, tem muita diferença. Por isso te convido, vem ouvir a palavra de Deus, é de extrema importância para a sua vida. Eu queria falar sobre a corrupção espiritual, né, porque é um desvio de finalidade ou de conduta. Eu quero falar de duas coisas. Existem os corruptores, né? E existe os que se corrompem. Os corruptores é aquele que lê, entendem a Bíblia e depois, para benefício próprio, eles ensinam errado. Eu quero dizer, e vou ler para você aqui, vamos ler bastante trecho, mas tentarei ser o mais breve possível nesse vídeo, para que você fique comigo até o fim, para que você entenda o que é corrupção espiritual. Vamos ler aqui no livro de Êxodo, capítulo de número 20, vamos ler apenas do primeiro até o 4. Diz assim, os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa do servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima na terra, ou nem debaixo, em cima nos céus, ou embaixo na terra,
ou embaixo das águas. Não te encurvarás a elas, nem a elas servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, ou daqueles que me aborrecem, né? Algumas traduções diz assim. Então aqui nós vamos falar dos corruptores. Os corruptores é aqueles que têm essa mesma Bíblia, estudaram por tantos anos, né? E aprenderam a fazer errado. Aqui Deus está falando para Moisés que não deve se fazer imagem nenhuma, nem escultura de nada que é em cima no céu ou embaixo na terra, porque o Deus, ele se apresenta como um Deus bom, zeloso, e que não se deve ser feita, nem se encurvar a elas, nem a elas adorar. Aí esses corruptores, eles tentam introduzir de forma sorrateira na vida das pessoas que não, você não está adorando, você está tendo apenas uma imagem como sua referência. Mas a Bíblia pede para não fazer, não adorar e não acreditar nelas. Vamos lá. No livro de Deuteronômio, capítulo 27 e versos 15, diz assim: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artifício, e a puser em um lugar escondido, e todo o povo responderá e dirá: Amém. Aqui Deus está falando, olha, que maldito o homem que fizer. Maldito o homem que colocar essa imagem escondida. Vocês lembram que muitas vezes tem aqueles oratórios que as pessoas colocam lá dentro as imagens escondidas para que ninguém veja? A Bíblia está dizendo aqui que essa pessoa não é abençoada. Se Deus está dizendo, e se nós temos a Bíblia como regra de conduta e fé, por que tentaram nos desviar, ensinando a gente a fazer e a colocá-la pelos cantos da casa escondido? Outras traduções diz que maldito até o telhado que encobre uma imagem de escultura e que as pessoas a adoram. Vamos lá. Salmo 115. Salmo 115. Diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai a glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Por que dirão as nações: onde está o teu Deus? Porém, o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe aprouve. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mão, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. E a eles se tornem semelhantes os que fazem, e assim como todos os que neles confiam. Aqui Deus está dizendo que tornam-se uma pessoa inútil, né? Cego, sem voz e sem condições de ouvir, né? Aos que fazem e aos que nele confiam, tornam-se semelhantes aos deuses, né? Isaías 44, também, versículo de número 9 em diante, diz assim, aqui ainda fala com tanta clareza que é impossível de errar. Diz assim: todos os artifícios de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são a de nenhum préstimo. Suas próprias testemunhas nada vê, nada entendem, para que sejam envergonhados. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo. Eis que todos os seus companheiros ficarão confundidos, pois os mesmos artifícios não passam de homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro com a tenaz trabalha nas brasas e forma com martelos e lavra com a força dos seus braços,
Ele tem fome e a sua força desfalece. Não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a sua régua, desenha com uma linha, aplana. Aqui o que o ferreiro, que Deus está dizendo, que a pessoa vai lá, corta uma árvore, para resumir. E com a metade daquela árvore ele cozinha a sua comida, com a metade ele esquenta a lenha, e com a outra metade ele faz um Deus. Aqui diz assim, né? Então serve-se ao homem para que queimar e tomar-se deles se aquenta e acende, coze o pão, também faze um Deus e prosta diante dele, também fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Metade dele queima no fogo, com outra metade prepara a carne para comer, assa e farta-se dela. Depois diz, ora, já me esquentei nesse fogo bom. Então, do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura, e ajoelha-se diante dela, e se inclina, e roga-lhe, dizendo, livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Isaías, até o versículo 17. Então, o ser humano é muito imbecil se ele fizesse isso. Com a metade faz comida, com a metade esquenta a lenha, com a metade faz um Deus, roga e pede para ela. Seria muita inocência e imbecilidade a gente deixar se corromper a este ponto, né? Não é verdade? Vamos lá. Mas Gálatas, capítulo de número 8, capítulo de número 1, versículo de 1 ao 8. Do 8 ao 11, diz assim, ó. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncia outro evangelho, além do que já está, que vos tenho anunciado, seja anátema. Aqui Paulo, ele está falando do evangelho, né, que também é outra origem, que muitos desviaram o evangelho, criando o seu próprio evangelho. Evangelho segundo fulano de tal, Allan Kardec. Aqui está dizendo que seja anátema. A palavra anátema, se alguém seguir outro evangelho que não seja o de Cristo, que ele seja anátema. Sabe o que é anátema? A palavra anátema quer dizer amaldiçoado. A pessoa que seguir qualquer outro evangelho que não seja o de Cristo. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Ele repete por 2 vezes a palavra anátema. Busco agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradado aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo diz assim, é melhor agradar a Deus do que a homem. É melhor ter compromisso com a Bíblia do que com qualquer outro ensinamento, que se corromperam, e esses corruptores acabaram corrompendo muitas pessoas. A corrupção espiritual, ela quer dizer, e a pessoa deixa se levar por pequenas coisas. Às vezes você recebe um convite, olha, vai em tal lugar, porque lá tem uns produtos bons, eles vão te trazer boas coisas, bons fluidos. Isto é princípio de corrupção. Olha, eu queria te convidar para ir numa reunião comigo, mas lá não tem nada a ver com religião. Mas se você ir lá comigo, você vai sentir aquela sensação boa, você vai sentir os fluidos bons te ajudarem a trazer paz na sua família. Isso também é princípio de corrupção. Diz que não tem nada a ver com religião, mas tudo que colocar algum item ou objeto que traz para você paz, que traz para você bênçãos e objetos que traz bons fluidos para sua casa, isto é corrupção espiritual. Porque se você recebe um convite, olha, vamos na minha igreja e Jesus vai mudar a sua vida, isso não é corrupção, porque Jesus realmente pode mudar a sua vida. Jesus pode fazer algo na sua família de forma extraordinária, mas objetos não têm poder de mudar em nada a situação da sua casa,
e da sua vida. Então, quando alguém tenta te vender um produto dizendo, olha, isso aqui vai te levar a bons fluidos, isso vai trazer paz no seu lar, não acredite, porque isto você está entrando para a corrupção espiritual. A corrupção espiritual é semelhante mesmo à corrupção material. A corrupção material, uma nação como o Brasil, nós temos a Constituição brasileira, que rege as leis do nosso país. Mas vai lá um juiz e corrompe essa Constituição. Né? Vem os políticos e corrompe. É lógico, ele é candidato e ele é eleito para ser um exemplo de vida, para ser honesto. Mas aí ele vai lá e ele corrompe-se e ele também começa a corromper o seu grupo. Então ele é um corruptor e aqueles que aceitam as suas condições, ele é um corrompido. No mundo espiritual é a mesma coisa. Nós temos as escrituras como regra de conduta e fé. E quando nós não importamos e deixamos e começamos a desviar estas finalidades e esta conduta, nós também estamos entrando para a corrupção espiritual. Então não seja corrupto, não aceite corrupção, estude a Bíblia, examine a Bíblia. Se você não sabe, se você ainda não tem o Espírito Santo que te ilumine o que a Bíblia quer dizer, procure um lugar que é sério e que fale das Escrituras com seriedade, para que você não seja um corrompido, porque um corruptor te ensinou a ser corrompido. Então, esta é a mensagem de hoje ao teu coração. E que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, o seu lar, em nome do Senhor Jesus.